Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais sua vida, a vida da sua família. Eu espero encontrá-los muito bem, animados, com uma fé viva, confiando em Deus. Confia no Senhor. Apenas confia. Você se escuta, a gente se surpreende, você vai se surpreender. Se simplesmente você tirar o olhar de tudo que é contrário e confiar no Senhor. Fé entrega. Sabe, quando você crê de tal maneira que você entrega tudo. Exatamente o que Abraão fez. Ele creu tanto em Deus, tanto, que ele simplesmente entregou. Aquilo que representava o cumprimento da promessa, o filho a quem tu amas, né? Pega o filho que você ama tanto. E a Bíblia diz que ele creu tanto, que Deus não ia falhar com ele, que ele tinha certeza que Deus podia trazer o Isaac dos mortos, ressuscitar o Isaac, mas jamais falharia com ele. Gente, isso é tão forte. A Bíblia diz que, mesmo não tendo esperança, contra esperança, ele creu. Ou seja, ele não foi um negacionista. Ele viu, ele sabia da sua condição, da condição de Sara. Mas ele decidiu crer. Entendeu? Crer. Mas quando você decide crer a despeito de tudo, não demora, aparece aqueles... olha aí, o negacionismo. Que negacionismo? Que nada. Mesmo não tendo esperança, ele creu. Então a gente pode olhar e ver as coisas. Tem coisas acontecendo, tem isso e aquilo. Um fala uma coisa, outro fala. Mas eu decido, sou eu que vou decidir. Para onde eu vou olhar, quem eu vou ouvir, com que eu vou ficar. E Abraão, ele decidiu crer em Deus, que isso é uma decisão. Foi a escolha que ele fez. Ele sabia da sua condição, ele sabia do problema, ele sabia da impossibilidade, mas ele decidiu crer. O que você vai fazer? Vai crer no Deus que nunca nos deu motivos para duvidarmos dele? Hã? Ou vai crer em pessoas que hoje estão aqui, amanhã não estão mais? Quantas pessoas que o diabo já usou, que eram contra Deus, contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus, contra tudo, já foram. Já se foram. Né? Igual Nero, né? Nos dias ali da igreja primitiva, Nero estava lá com a sua maldade. Mal, culpando os cristãos, queimando os cristãos. Terminou. E eu tenho certeza que quando ele chegou no inferno, né, o diabo estava lá prontinho para recebê-lo. E ele teve que ouvir: escuta, Nero, todos aqueles que você matou não estão aqui. E você acabou de vir para um lugar que não tem esperança. Aqui não tem esperança, não. Aqui não adianta ter esperança. Aqui não tem esperança. Sabe os que você matou? Eles não estão aqui.
Eles não estão aqui, Nero. E assim, queridos, tantos que foram contra cristãos, contra o povo de Deus, contra a igreja, contra Deus, gente que lutou para fazer Deus desaparecer, mas Deus não desaparece. Ele continua no trono. Ele tem o controle de tudo. Ele é o Senhor. Os homens podem fazer suas escolhas erradas, mas quando chega, atinge a medida, fim, Deus simplesmente diz, basta. Acabou. Como ele disse para Abraão, né, em Gênesis 15, eu vou dar essa terra, mas a medida não atingiu ainda. Quer dizer, eu tenho dado chance para esse povo, eles não pecaram bastante ainda, deixa eles. Mas quando chegou, Deus disse, basta, acabou. O Senhor disse, entra, toma posse, que eu já entreguei. Toma posse, eu já entreguei. E você vai ver que a única situação em que Israel passou vergonha em Canaã foi naquela que, após aquela vitória enorme, né, em Jericó, Acã foi lá desobedecer e tomar do anátema. Foi tocar em coisas que ele não podia. Deus já tinha avisado, não peguem. Nada daqui. Se as primícias são santas, a massa também o é. Está muito claro isso. O Senhor nunca tinha, ele sempre liberava o despojo da guerra, mas Jericó não liberou, porque era a primeira conquista, tinha que ser oferecida a ele. E aí o Acã foi lá e foi mexer, desobedeceu. Aí Israel perdeu uma vila chamada Ai. 37 homens morreram, e Josué ficou prostrado, e começou a falar bobagens, porque é isso que acontece. Né? Pessoa, ao invés dela questionar o tipo de fé, ela parar e olhar para a fé que ela está manifestando, ela começa a ir para Deus. Ai, por que o Senhor deixou eu fazer isso? Ai, por que o Senhor deixou atravessar o Jordão? Foi isso que ele começou a falar. Ai, Senhor, por que o Senhor trouxe a gente para cá? Por que o Senhor deixou a gente atravessar? Para passar vergonha desse jeito? E não sei o quê. E o Senhor simplesmente respondeu para ele, levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou. E vou falar mais. Se vocês não acertarem as coisas aí, vocês não vão mais resistir aos seus inimigos. Acabou, estou tirando a unção de conquista, não vou ser com vocês. Você está falando pelos cotovelos. Acontece que tem pecado aí, tem desobediência. Conserta isso aí. E a Bíblia fala que ele foi lá, descobriu e limpou tudo. E a partir dali, eles voltaram a guerrear, venceram. E uma coisa muito importante também. Foi muito importante Israel também sofrer aquela vergonha. Porque eles disseram, ah, não, pode, tá no papo, é mamão com açúcar. Pode mandar só uns 2, 3 mil homens que resolve o problema. Sabe, é muito fácil a gente entrar numa autossuficiência e começar a achar que a gente é alguma coisa. Nós somos muita coisa em Deus, né? Nós somos tudo em Deus. Sem Deus, sem o favor de Deus, sem essa unção de conquista na nossa vida, sem o poder do Senhor na nossa vida, aí não garanto nada. Não garanto mesmo. Porque Israel vinha numa crescente e derrotando inimigos impossíveis. Impossíveis. Mas, quando abriu a porta para uma situação, entrou um mal e Deus não pôde mais ser. E aí a unção de conquista foi tirada. E Deus nos guarde disso, né?
Porque a diferença na nossa vida é Deus. Porque quer saber? Qualquer um pode falar melhor, pode fazer melhor. Qualquer um. Né? A gente vê nas Escrituras. Tinha gente muito melhor, assim, de forma natural, humanamente falando, que o Davi? Tinha. Tinha. O próprio Samuel achou que era Eliabe. Né? Do exército, grandão. Mas Deus não escolheu ele por conta do coração. E José? José! Né? Com certeza, ali tinha gente muito mais capaz do que o escravo presidiário. Mas Deus estava com José. Deus foi com José. Deus honrou José. Então, a diferença é Deus. Tem gente que é melhor, que faz muito melhor, que tem muito mais conhecimento, capacidade, em tantas áreas, tem. Mas eu estou acostumada a ver Deus pegar aquele pequeno e levantar. E Deus promover. Deus honrar. Deus ser com ele passar na frente de gente que está lá há muito tempo. Gente, eu vejo isso o tempo todo. Porque todo dia eu recebo um monte de testemunhos. De tudo quanto é lugar, do Brasil, fora do Brasil. Né? Eu recebo, assim, histórias lindas. É que, às vezes, não dá mesmo para lembrar, porque você lê uma, lê outra, se edifica. Né? Eu estou sempre muito alegre, muito assim, animada, porque eu vejo a ação de Deus e eu decidi como viver a minha vida. Olhando para Deus, confiando em Deus, temendo a Deus. Eu não vou olhar para trás. Eu não quero saber do que aconteceu lá atrás. Eu quero saber de hoje, que eu só tenho hoje e agora. As decisões que você tem que tomar hoje. Entendeu? Como você vai viver a sua vida? Hoje. O que está saindo de você? Porque crise não trata, só revela. E você tem o que você tolera. Você escolhe como vai viver a sua vida. Para onde você vai olhar. Você escolhe quem você vai ouvir, quem vai ser seu mentor, sua mentora. Quem vai ter credibilidade na sua vida, quem vai te influenciar. Você vai ficar com Deus ou vai ficar com tudo que é negativo? Vai ficar com a palavra? Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar. A esperança que professamos, pois Deus é fiel para cumprir sua promessa. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Foi o que eu comecei falando, confie em Deus, porque ela traz grande recompensa. Vocês precisam perseverar na coisa certa, em Deus, crendo em Deus. A fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, qual a vontade de Deus? Que você creia nele, que você fique com ele. Recebam tudo que ele lhes prometeu. Recebam tudo. Leia de novo sobre as bênçãos que Jacó declarou e derramou na vida de José. Esse é o ano das bênçãos de José. As bênçãos repousam, descansam sobre a nossa cabeça. José é príncipe entre seus irmãos. José saiu porque Deus estava com ele. Está lá. Estava na casa do Potifar como escravo, Deus estava com ele. Na prisão, Deus estava com ele. Quando foi para o palácio e assumiu aquela posição tão alta, Deus estava com ele. Deus foi com ele porque ele deu condições para Deus ser com ele. Porque você sabe, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam pela terra para se mostrar forte na vida daqueles cujo coração está inteiro nele. Se aproximem de mim, eu vou me aproximar de vocês. Eu vou honrar quem me honra. Eu sou com quem é comigo. Se é com Deus. Porque é fácil reclamar.
Mas se tem sido com Deus, busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Você tem dado crédito à voz de Deus? Você tem se voltado para Deus? Você tem crido em Deus? Você tem corrido para Ele? Você tem fortalecido a sua vida espiritual? Você tem construído a sua casa na rocha? Porque pode vir a tempestade que for, não derruba. Não derruba. Eu posso falar por mim e de tantas pessoas que construíram a sua casa na rocha. Vem a tempestade que for, elas ficam melhores. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas que confiam em Deus, têm se refugiado nele, elas ficam sempre bem melhores. Elas estão sempre progredindo. A adversidade chega para elas crescerem. Elas crescem mais no momento difícil, na adversidade. Quanto mais eram oprimidos, mais cresciam. É assim na vida daquele que crê. E tudo é possível que crê. E você vai me ouvir falar isso sempre. Nada é impossível para Deus. O justo viverá da fé, não por emoções, não por sentimentos, não por falatórios, não por notícia ruim. Entendeu? Não. Não. O justo viverá da fé. Fé onde? Na palavra de Deus. Meu justo viverá pela fé. E se ele se afastar, recuar um pouco na fé, mente dividida, oscilação, sair da posição, porém não me agradarei dele. Deus não se agrada de quem começa a duvidar dele. Porque é uma porta gigantesca para a incredulidade, o espírito de incredulidade entrar e o diabo cegar você completamente e roubar sua vida, roubar seu ano. O ano passado eu ouvi gente falando, gente que veio para o propósito da mudança, que me mandaram mensagens contando isso. O diabo roubou. Por quê? Roubou a minha vida no início do ano. Porque eu me envolvi com problemas. Outros, quantos que disseram, bispa, eu fui roubado naquela crise toda e toda. Essas crises, elas chegam para mostrar o que está dentro de nós. E quantos que disseram isso? Eu me entreguei, eu só dava ouvidos, ficava lá ouvindo, só coisa negativa. Me entreguei. E não fiz nada, enquanto eu vi tanta gente que continuou crendo, perseverando. Meu Deus, teve uma pessoa que disse assim para mim, bispo, teve um dia que eu chorei de raiva. Porque eu falava assim, não pode ser. Esse monte de testemunhos. Ela disse, eu fui para o canal, bispo, e eu fui vendo aquele monte de testemunho. Testemunhos e testemunhos de gente que estava vencendo, que tinha vencido, falando, foi o melhor ano da minha vida, o melhor ano da minha vida, o melhor ano da minha vida. E eu, mas como? E aí ela disse que o Espírito Santo mostrou para ela. E eles creram, eles não pararam. Você não ficou com a minha palavra. Você não ficou com a minha voz. Você não creu, você se entregou, você parou. Esses aí não pararam. Não pare. O meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição, que é isso que eu estou falando. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Maravilhoso. Está aqui, ó. Quinta-feira, a nossa primeira quinta 24 horas em favor dos meus projetos de conquistas para 2021, ano das bênçãos de José. Domingo, primeira Santa Ceia de janeiro, e a Santa Ceia de janeiro maravilhosa, primeiro jejum dos meus projetos de conquistas. Largamos, passamos por esse portal lindo, com promessas, todas essas promessas incríveis. E nós cremos e nada será um impedimento, nada. Nada pode nos impedir, nada vai nos barrar, nada vai nos parar. Nós cremos. Nós cremos de todo o nosso coração. Sabe, eu ainda li isso aqui ontem, ó, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Você lê o capítulo 1 de Gênesis e você vê
a formação de tudo aquilo, tudo sendo criado pelo poder da palavra. Tudo sendo criado. O que não tinha forma e era vazio, se tornou uma construção incrível. Você vê tantas construções e tantas árvores frutíferas e água e rios. Deus mudou aquele cenário. Porque é isso que Deus faz. Ele cura o nosso destino, Ele reescreve histórias de vida. Quantas pessoas que eu tenho na igreja que estavam sentenciadas, sabe? Porque elas acataram, elas pegaram aquelas pragas, aquelas maldições, e elas acreditavam naquilo, até o dia que elas se levantaram. E abandonaram aquela mentalidade, sofreram uma renovação mental. Gente, que era tão preguiçosa, tinha preguiça de orar, preguiça de jejuar, preguiça de buscar. E a partir do momento que pessoas que decidiram, porque isso é uma decisão, eu vou buscar Deus, eu vou fazer diferente. Naquele ano viveram o melhor ano da vida. Viveram coisas que nunca tinham vivido. Foram surpreendidas por Deus. Ei, medita nessa promessa, dia e noite. Gênesis 49, 22 a 26. Medita de noite. Porque é isso que Deus tem para nós, bênçãos sobre bênçãos. As bênçãos repousam sobre a nossa cabeça. E o diabo pode espernear, pode falar o contrário, pode, assim, previsões e palavras contrárias e tentar mostrar tudo o contrário. Eu creio na palavra do Senhor. É no que eu creio. E você tem que crer também. Você vai ficar com quem? Com gente que vem e vai. Né? Tem um monte de gente. Quantos? Pega a história. Pega a história. Tantas pessoas que já passaram por aqui, que foram contra as coisas de Deus, que queriam atrapalhar, usadas pelo mal. Onde é que elas estão? Lá nas garras de Satanás. Porque se elas não se arrependeram, entendeu? Nas garras de Satanás. Mas vai ver, os que foram atacados, onde é que estão? Na glória. Porque quem persevera no Senhor e crê no Senhor, aqui na terra é de glória em glória. E depois vai para uma glória eterna. Ei, confie em Deus. Se volta para Ele. Se agarre a Ele. Creia na palavra dEle. Sua vida está sem forma e vazia? Tenha certeza que Deus dá forma e Deus preenche de uma glória que você nunca nem imaginou. E você se torna uma pessoa irreconhecível, com uma vida irreconhecível, um testemunho para outras pessoas. Deus quer fazer por você. Agora, com que você vai ficar? Você vai ceder para tudo que o diabo quer que você ceda? Você vai dar atenção a vozes negativas? Você vai olhar para a direita, para a esquerda, para trás? Você vai se entregar? Você vai dar o ano como perdido? Você se entregando aos problemas, às adversidades, às más notícias? Ou você vai crer em Deus? Na palavra de Deus? Nas promessas do Senhor? E vai se levantar com essa fé e vai dizer, Senhor, eu creio. Igual alguém disse assim para mim, bicho, teve um dia que eu acordei assim, que parecia que eu estava assim, eu tinha assim um peso tão grande que eu não tinha força, nem, eu estava pior que a Ana, porque a Ana ainda gemeu, eu não sabia nem, eu não conseguia gemer, eu não tinha força. E eu comecei assim, me arrastando, a clamar o sangue de Jesus, e eu disse, a bispa sempre fala que a gente tem que reagir, tem que reagir, tem que reagir. E ela disse, bispo, era assim, uma nuvem negra estava ali. Havia assim como se eu tivesse acorrentada, eu não tinha força. Eu não tinha força, eu não raciocinava direito, eu não tinha ânimo, era uma fraqueza, uma angústia, pressentimentos, um medo, uma sensação de que tudo tinha acabado. E eu comecei a clamar o sangue, a declarar a palavra, e eu comecei me arrastando. Eu não tinha força, eu não tinha vontade, eu comecei a bocejar, e ali eu vi. Ela disse que ela sentiu assim dentro dela o Espírito Santo dizendo para ela, reaja e eu vou te ajudar. E ela disse que ela foi reagindo, e aí ela deu aquele grito, saia da minha vida!
E ela disse que ela ficou livre assim, foi como se cordas tivessem sido cortadas. Aquela escuridão saiu. E ela teve paz, ela teve alegria, ela teve força. E ela se levantou. E tudo que estava ali, dizendo para ela que ela não podia, que ela não ia conseguir, que estava acabado. Ela disse, eu posso, eu consigo. E ela disse que ela foi. E ela teve já êxito naquele dia. E dali para diante ela foi prosperando. E ela entendeu que o diabo estava impedindo, lutando para impedi-la de viver um melhor tempo da vida dela. Porque ela pôde viver tantas coisas a partir daquele momento. Deus tem muita coisa grande para fazer na sua vida. Ele está te chamando. Se joga nesse propósito. Esqueça tudo, apenas se joga nele. Faça o que você nunca fez, busca a Deus com toda a força, vai com toda a força, passa por esse portal, creia. Você está dando um presente para você, é por você. Essa é a sua vida. Eu sempre falo que ninguém pode estar mais comprometido com a nossa vida do que nós mesmos. E é você quem decide, escolhe o que vai fazer. Para onde vai olhar, quem vai ouvir, com o que vai ficar. O que você vai fazer esse ano? O que você vai fazer da sua vida? Hã? Você não tem nada melhor para fazer, pode acreditar, do que buscar Deus. Porque se Deus te abençoar, se o favor de Deus estiver sobre a sua vida, ninguém te segura. E você vai ver essas cordas se rompendo, essas cadeias caindo. E você vai ver mudanças sobrenaturais na sua vida. E Deus está te chamando para esse tempo. É agora. Levanta. Levanta e anda. Se joga nesse propósito incrível. Se coloca debaixo aqui, ó, desta unção. As bênçãos de José repousam sobre a nossa cabeça. E José, você sabe, né? Representa Jesus. Se ele venceu, nós já vencemos. Ele te ama. Levanta e anda. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto. Toca profundamente o coração dela. Seja lá o que for que tenha atingido a mente, o coração, a vida dela, eu repreendo em nome de Jesus essa incredulidade, esse medo, essas dúvidas, essa instabilidade, essa fraqueza, essa preguiça, esse desânimo, essa força maligna, saia em nome de Jesus. Essa nuvem negra, saia da vida dela, da casa dela em nome de Jesus. Todas as cordas do mal sejam quebradas, cortadas em nome de Jesus, que ela seja revestida de força, de ânimo, de poder, renovada, restaurada para a glória do teu nome. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e tomo posse de mudanças radicais. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. E peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos, porque é transbordando, é se doando, que as coisas são acrescentadas na nossa vida. Onde esse programa estiver chegando, que vida, renovo, restauração, motivação, uma nova mente. Senhor, uma mente renovada, que ela tenha a mente dela renovada, que ela seja completamente renovada, a mente, o interior, que ela receba a vida, poder, que ela se levante para viver o melhor tempo da vida dela. Eu a abençoo o teu povo e agradeço por tudo, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Creia em nome de Jesus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar quarta com muita alegria. Isso em todos os nossos templos. Hoje a reunião para troca de coração em todos os templos e não paramos. E domingo, início dos meus projetos de conquistas. Uau! Estou muito animada e alegre. Santa Ceia do Senhor, o primeiro jejum dos projetos de conquistas, um dia de grande glória e eu creio nisso totalmente. Conta com a gente sempre. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e de mudança de vida com muita alegria. Amém. Amém, amém.